Velho Testamento, lição número 13. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Eu quero dar bem-vindo a você para mais um encontro com a Palavra. Nesse programa estamos estudando profundamente a Bíblia Sagrada e estamos somente começando. Agora estamos estudando o segundo livro. Como continuamos a estudar o livro de Êxodo, gostaria de lembrá-lo que a palavra Êxodos ou Êxodos significa saída ou partida. Isto está dizendo para nós qual é o tema do livro de Êxodo. Nesta sessão que começamos agora, eu gostaria que nossa atenção estivesse voltada especialmente para a libertação, que é retratada no livro de Êxodo. Esta é a grande mensagem deste livro, libertação. Como já dissemos, a palavra libertação é sinônimo da palavra salvação. Isto é especialmente no Velho Testamento. Quando vamos para o livro de Êxodo, para o assunto da libertação, e vimos a salvação que este povo experimentou, contemplamos aí o grande poder de Deus. Isto porque não existe tal coisa como a salvação, passado ou presente, sem o poder de Deus. No livro de Êxodo você verá o poder de Deus sendo exibido de um modo sem igual. Você verá a grande e poderosa mão de Deus vindo sobre o Egito e Faraó em forma de pragas. Estas 10 pragas são um estudo muito interessante, especialmente quando nós as aplicamos para as nossas próprias vidas. Em 1 João capítulo 4 e versículo 4, esta verdade é expressada da seguinte maneira: Ele está em vocês, e maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou podemos colocar da seguinte maneira: existe alguém em nossos corações que é poderoso e forte como nenhum mal nesse mundo. Esta é a aplicação devocional nesta mensagem das 10 pragas. Como você vê, a primeira resposta de Faraó sobre o pedido de Moisés e os anciãos de Israel para deixarem o povo ir foi ridicularizada. Depois de tudo isto, na verdade, parecia ser um absurdo. Um pequeno grupo de hebreus irem à presença de um faraó egípcio e eles saírem em liberdade total. Agora, a razão que eles dão para essa absurda demanda é mencionada várias vezes em seus registros. Aqueles anciãos, junto com Moisés e Arão, dizem para o faraó egípcio: olha, o Deus dos hebreus tem se encontrado com nós. Então deixe o povo ir, porque o que Deus nos disse dirá também a você. Eu acho que isso é realmente muito desafiador. Quando juntos adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, eu realmente gostaria de saber se temos esta perspectiva, irmos para fora de um serviço de adoração e dizermos para as pessoas desse mundo: olha, nós temos somente nos reunido com o Deus vivo e verdadeiro, e isto é o que Deus tem para dizer para vocês. Eu penso que esta é uma excitante perspectiva. Esta foi a perspectiva com a qual Moisés e os anciãos se aproximaram de Faraó. E é claro, da primeira vez Faraó recusou. Isto é dito várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 7 e 13, também capítulo 4, versículo 21. Deus deliberadamente endureceu o coração de Faraó e dessa forma teria uma oportunidade para demonstrar o seu grande poder através das pragas que viriam sobre Faraó. Este é um conceito muito interessante. Na verdade, um problema teológico para alguns e filosófico para outros. Um problema do mal. E de onde veio o mal, hein? Qual o contexto dentro das funções que existem nesse mundo? Se Deus é um bom Deus, por que Ele permitiu o mal aqui? Se Deus é um poderoso Deus, por que é que Ele permite o mal? Penso que você vê nesse conflito entre Moisés, os anciãos de Israel e Faraó uma grande luta sendo travada.
E esse grande conflito entre o bem e o mal é também retratado em outro lugar na Bíblia. O livro de Jó mostra-nos este mesmo conflito da seguinte forma: Deus permite o mal para estar nesse mundo. É como o joalheiro que exibe os belos diamantes contrastando com o veludo preto. Deus permite o mal nesse mundo porque esse mal dá a Deus oportunidade para demonstrar o seu grande poder, amor, graça e, claro, misericórdia. Se o mal não estivesse aqui, Deus poderia não ter a oportunidade de demonstrar todas essas coisas. Isto é o que vemos perfilado nas Escrituras. O mal serve ao propósito de Deus. Deus, que é Deus, permite que o mal existe. Deus é toda sabedoria. Deus sabe tudo sobre o mal. Com Deus está todo o poder. Deus poderia fazer alguma coisa para que não existisse mais o mal, se Ele quisesse. O fato é que não podemos ir para outro caminho, a não ser que o mal existe no mundo pelo desejo permissivo de Deus. Por alguma razão Deus permite o mal. E analisando por esse caminho, concluímos que o mal glorifica a Deus. Aqui está uma ilustração de como o mal glorifica a Deus. Deus disse para Moisés: quando você for falar com Faraó, ele não deixará vocês partirem. Eu estarei endurecendo o coração de Faraó. E como resultado disso, ele estará completamente do lado oposto. Esta oposição dará a mim a oportunidade de demonstrar que sou o poderoso Deus, o único Deus na face da terra, que sou um Deus verdadeiro e vivo. Esta verdade é demonstrada quando as 10 pragas vêm sobre Faraó e o Egito. As pragas demonstram o poder de Deus para libertar. Através dessas pragas, Deus se inclinou sobre Faraó como um elefante e o foi sufocando, até Faraó finalmente deixar os filhos de Israel irem para a liberdade. No livro de Êxodo você pode também ver a grande verdade que poderíamos chamar de os princípios da libertação do poder do pecado e do mal. Existe um tremendo diálogo que acontece entre Moisés e Faraó nesta parte do livro de Êxodo. Como a Moisés somente interessa a libertação do povo de Deus e Faraó se recusa a deixá-los ir, as pragas estão vindo e são muito persuasivas. Então, pouco a pouco, Faraó começa a render-se para o poder de Deus. Muitas pessoas acreditam que Moisés é o retrato do nosso libertador Jesus Cristo e Faraó é um retrato de Satanás, que é a personificação do mal. Se entendermos a dinâmica do que está existindo entre Moisés e Faraó, podemos entender a dinâmica do que existe entre Jesus Cristo e Satanás hoje. Jesus Cristo vive e trabalha através das pessoas, e isso faz o inimigo também estar vivo e trabalhar através das pessoas. Isto tudo que está no livro de Êxodo é um grande ensinamento para nós, quando entendemos a dinâmica do que envolve a nossa salvação, ou libertação do poder, tirania e a escravidão dos pecados. Estas tentativas de Faraó para tentar fazer um acordo com Moisés mostram-nos as estratégias do mal hoje. O maior inimigo do melhor é o bem. Satanás não nos tenta para roubarmos um banco se Deus quer que sejamos um médico missionário, por exemplo. Ele nos tenta para sermos um médico aqui nesse país e ganharmos um bom dinheiro. Satanás oferecerá algumas coisas boas que não serão o melhor que Deus terá para nós. Ele tentará conseguir que façamos pequenos compromissos até que um dia percebamos que não estamos servindo e colocando Deus em primeiro lugar e, claro, nem cumprindo a sua vontade para a nossa vida. Moisés realmente nos mostra os princípios da libertação dessas tentativas de Faraó para conseguir fazer um acordo com ele. Em cada caso, Moisés absolutamente se recusa a fazer um acordo com Faraó. Eu gosto muito da maneira como Moisés coloca isso no capítulo 10, versos 24 até 26. Ele diz: nós iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com nosso gado e com nossas ovelhas. Moisés não fez nenhum acordo com Faraó. E desse modo, Moisés mostra-nos o primeiro princípio da libertação de nossos pecados. Qual é o primeiro princípio da libertação de nossos pecados? Em primeiro lugar, é conseguir não se envolver com o pecado. Esse é o primeiro grande princípio de libertação do problema da escravidão e tirania de nossos pecados.
temos que desejar ser libertos e ajudar a levar outros à libertação. Conheço um pastor que iniciou um ministério especial para alcançar homens de negócios. Através dos anos, uma vez por semana, num café da manhã com estudo bíblico, centenas de homens têm sido alcançados e libertados. Sim, libertos de todos os tipos de pecados. Muitos homens têm tido as suas vidas literalmente endireitadas. Muitos homens deixaram de ser infiéis à sua esposa. Um desses homens de negócios se aproximou um dia do pastor e perguntou: "O que eu farei?" E o pastor respondeu: "Você sabe muito bem o que deve fazer." Aquele homem tinha deixado sua esposa e estava vivendo com uma amante. Então o pastor foi direto na solução de seu caso, dizendo: "Deixe sua amante e vá hoje mesmo para casa, volte para sua esposa, para o seu lar, agora mesmo." Naquela mesma noite, o homem chegou para sua amante e disse que voltaria para sua esposa. A amante então sentou no seu colo, deu-lhe um grande beijo e falou: "Agora me diga que você vai de volta para sua esposa." Quando ele veio para o café na próxima semana, contou-me o acontecido. Aí, ali no restaurante, ele bateu com o punho na mesa e disse: "Eu nunca tinha olhado tão bem para aquela mulher, a minha amante, como fiz naquele momento. Eu não a deixei, eu não voltei para casa." Sabe, o fato é que ele estava envolvido, profundamente envolvido. Não é fácil conseguir se libertar desse envolvimento. É exatamente por isso que o primeiro princípio da libertação é não estar envolvido. Nunca faça acordo com o pecado. Coexistir com o pecado é coexistir com um câncer. Então não faça acordo com o pecado. Isto é o que Moisés nos mostra quando olhamos para os princípios da libertação aqui no livro de Êxodo. Durante o conflito da Coreia, 7.190 homens americanos foram aprisionados pelos comunistas chineses e doutrinados. Antes da intervenção da China na Guerra da Coreia, todos os americanos feitos prisioneiros da Coreia foram executados. Os homens que os chineses capturaram esperaram o mesmo destino. Mas ao invés disto, eles foram cumprimentados com um sorriso, com um aperto de mão e com cigarros. Foi dito a estes prisioneiros que não se sentissem como prisioneiros, mas como estudantes. Eles foram doutrinados com a ideologia comunista por um período de 2 anos. Um terço desses homens fizeram um trato com o inimigo e converteram-se ao comunismo. Um homem de nome Eugene Kincaid foi comissionado pelo Departamento do Exército para escrever sobre isso. O livro se chama Em Toda Guerra Menos Um. Como resultado do que aconteceu aos prisioneiros de guerra da Coreia, o presidente dos Estados Unidos da América naquela época, Dwight Eisenhower, reescreveu o Código de Conduta de todos os servidores públicos. Depois de reescrever esse Código de Conduta, o presidente disse para um dos seus assessores: "Ninguém precisou dizer-me quando eu era criança para não fazer nenhum trato com o diabo. Eu aprendi isso em casa e também na escola dominical", disse o presidente. "Mas em nossos dias, parece que temos que realmente falar isso para as pessoas. Ei, não faça nenhum acordo com o diabo, hein?" Como você pode ver, a estratégia de Satanás é que façamos um acordo com ele. O primeiro princípio da libertação é: não entre em pecado. Mas se você já está no pecado, como muitas pessoas estão, qual é o caminho para sair dele? Como ser liberto da escravidão do pecado? Essa é a mensagem do livro de Êxodo. Para sair da escravidão e tirania do pecado, você precisa de um grande milagre. Isto é o que o livro de Êxodo nos ensina. O livro de Êxodo retrata estes milagres belamente e alegoricamente. Penso que um dos primeiros milagres que encontramos é o milagre que você precisa se você realmente quer sair da escravidão e da tirania do pecado. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, esse milagre retrata o milagre da libertação. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores milagres da Bíblia. Este milagre representa a vitória. Finalmente o povo de Israel estava sendo liberto de Faraó. Mas há um porém. Pelo diálogo acontecido entre Moisés e Faraó, você pode saber que Faraó não estaria realmente deixando os filhos de Israel partirem. Faraó continua mudando de ideia e mudando de intenção. Primeiro ele disse: "Olha, vocês podem ir." Mas agora ele volta atrás. O fato é que quando as pragas lhe vieram, ele simplesmente disse:
vocês não podem ir. Quando os filhos de Israel são finalmente liberados e alcançam o Mar Vermelho, Faraó tem uma outra mudança no seu coração. Ele rapidamente reúne seu exército e ordena que os persigam. Isso mesmo. Tudo indicava que o exército de Faraó estaria fazendo uma grande matança. Este é um dos lugares na Bíblia em que ela nos mostra que há um tempo que é inconveniente orar. Moisés cai na real. Ele vê a nuvem de poeira do exército de Faraó, que está a caminho. Não existe nada atrás dos filhos de Israel, a não ser o Mar Vermelho. E não existe nada na frente, a não ser o exército de Faraó. E o que fazer então? Moisés começa a orar e então Deus diz a ele: por que você está gritando comigo? Por que você está orando? Na essência, o que Deus está querendo dizer para Moisés é: minha vontade é óbvia. Este não é o tempo para se ter uma reunião de oração. Existe somente uma direção para se ir e essa direção é a água. Então comecem a andar sobre a água. Qualquer pessoa pode ver que esta é a única solução. E Deus disse mais: diga para o meu povo ir adiante. Isso significava que deveria começar a andar sobre a água. Moisés teve uma grande fé naquela hora. Colocou-se no meio do caminho e disse: vejam a grande salvação do nosso Deus. Quando tiverem a fé para realmente andar sobre as águas, o grande milagre realmente acontece e aconteceu. As águas partiram-se e um caminho com grandes muralhas de água em cada lado se formou em pleno Mar Vermelho. O povo de Israel marchou em chão seco entre as duas muralhas de água. Quando o exército egípcio chegou e perseguiu os filhos de Israel, as muralhas de água foram desfeitas e o exército submergiu nas águas do Mar Vermelho e foram aniquilados. Quando você se depara com uma história como essa no livro de Êxodo, tem um assunto muito importante para resolver. Você acredita no sobrenatural ou você não acredita no sobrenatural? Eu fico simplesmente pasmado pelas tantas explicações que as pessoas tentam dar para essa história. Alguns dizem que não foi no Mar Vermelho, outros dizem que foi, a água era muito rasa, enfim, existem muitas outras explicações. Eu ouvi que um garoto, quando foi explicado que não era o Mar Vermelho, mas um brejo vermelho, onde a água durante a época da seca era rasa, e olha, ensinaram isso para ele na escola dominical. Quando o professor terminou, o garoto coçou a cabeça e disse: bem, então isso foi realmente um grande milagre, porque todo o exército egípcio morreu naquela aguinha rasa. Outro garoto chegou em casa da escola dominical e a sua mamãe lhe perguntou: escuta, Joãozinho, o que ensinaram para vocês hoje na escola dominical? João respondeu: nos ensinaram que o exército de Israel foi perseguido até o Mar Vermelho pelo exército egípcio. E então o que aconteceu? Perguntou a mãe. E Joãozinho falou: bem, Moisés mandou construir uma ponte flutuante sobre o Mar Vermelho e o exército passou sobre ela. A mãe perguntou, já em desespero, né? João, foi isso que ensinaram vocês hoje na escola dominical? O pequeno João então completou: mamãe, se eu contar a você o que eles me ensinaram, você jamais acreditaria. Quando você chega nos milagres do Velho Testamento, você tem que decidir se você acredita no sobrenatural ou se você não acredita no sobrenatural. Eu acredito nesse milagre, eu acredito nessa história exatamente como ela está citada. E sei que o que aconteceu lá foi exatamente do modo como está registrada no livro de Êxodo. Acredito ainda que essa história retrata a nossa salvação. Isto leva você ao milagre da sua salvação e da minha salvação, pois levou um grande milagre do Mar Vermelho para a salvação do povo de Deus e leva um grande milagre para a nossa salvação. Agora o povo de Israel finalmente estava liberto de Faraó e do Egito. Depois que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam necessitando um outro milagre. Necessitavam orientação divina. Uma vez que eu e você temos sido salvos, necessitamos um outro milagre, o milagre da orientação divina, pois Deus nos salva para um propósito. Paulo chamou esse propósito de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Paulo também nos diz que quando somos salvos, somos feitos criaturas de Deus em Cristo Jesus, chamados para o bom trabalho, a qual antes Deus ordenou que andássemos nele. Fato é que quando Deus nos salva, Ele o faz com um propósito tanto para esta vida aqui, quanto para a que virá.
O propósito para esta vida aqui é descrito desse modo. Trabalhamos? Exato. Trabalhes o qual Deus antes ordenou que andássemos nele. Deus tem algo que Ele quer que você e eu façamos. Quando Deus nos salva do nosso Egito, nosso pecado, tudo está apenas começando porque Ele quer nos levar ao trabalho, ao propósito para o qual Ele nos tem salvado. Para isso acontecer, nós precisamos do milagre da divina direção, o que é belamente retratado no livro de Êxodo, através da nuvem que orientava os filhos de Israel de dia e a coluna de fogo que os orientava à noite. Este belo milagre é um retrato da divina direção dada a nós quando somos salvos. Uma vez que os filhos de Israel tinham passado através do Mar Vermelho e estavam agora no deserto, tinham um enorme problema. Moisés estava com um grande desafio. Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas precisavam comida. E aí, você sabe alguma coisa sobre o ramo de serviço de comida? Você sabe quanta comida é necessário para alimentar um grande exército? O que os filhos de Israel iriam comer? O que iriam eles beber? Aí estava um outro enorme desafio para Moisés. Os filhos de Israel estavam tão estáticos sobre a sua libertação do Egito que nem lembraram-se de se preocupar com o suprimento de comida e bebida para sua jornada no deserto. Só lá, exato, só no deserto perceberam o grande problema. O que vamos nós comer e beber? Esta era agora a pergunta geral. Mas Deus, o grande Deus, veio outra vez de uma forma sobrenatural e supriu a necessidade deles. De manhã, quando se levantaram, existia uma substância branca que cobria todo o chão. Todos começaram a perguntar, o que é isso? O que é isso? Em hebraico, as palavras o que é isso se traduz maná. Daí nós derivamos a palavra maná. Então resolveram chamar aquela substância branca de maná, porque nunca chegaram a uma conclusão entre eles de como chamar aquilo. Somente se perguntavam sem parar, o que é isto que está cobrindo o chão? Logo, quando me casei, a minha esposa fez um pudim que eu não conhecia e eu disse a ela, maná, maná. O que é isso? Em hebraico. Agora, quando ela faz aquele pudim lá em casa, a gente sempre chama de maná. Este maná, Deus providenciou para os filhos de Israel e com toda certeza lá estava o alimento com todos os ingredientes nutricionais que eles necessitavam. De uma forma sobrenatural, Deus também providenciou codornizes e água para que seu povo pudesse estar totalmente alimentado no deserto. A provisão sobrenatural de Deus para as necessidades dos seus filhos retrata para nós outro milagre que nós precisamos. Isso nos leva além do milagre da salvação. O milagre de sermos guiados no deserto por Deus e o milagre de cada dia ter nossas necessidades supridas. Não se engane, existe um único milagre que pode nos salvar. E este milagre é retratado no cordeiro utilizado pelos filhos de Israel e sua comemoração na Páscoa, o qual representa fielmente Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz pelos pecados do mundo em geral e, claro, pelos nossos pecados, exatamente pelos seus e pelos meus pecados. Minha oração é que enquanto você está lendo o livro de Êxodo, você possa ver o milagre que levou a salvação para os israelitas e que você veja também o milagre que pode nos salvar. Portanto, pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.